me lembra muito bem, o Montoya tinha um patrocínio de um relógio, né? Como hoje vários têm. Uhum. E quando ele terminava a corrida, vinha lá um assessor dele e punha o relógio nele. Sim. Tá? O ideal é que ele tivesse com o relógio, porque vários correm com o relógio, né? Eu acho, eu vou checar no Grande Prêmio do Brasil para voltar com essa informação para você, Regi. Vou perguntar francamente para os meus amigos que, O Felipe usava o relógio na corrida. então, o relógio do Felipe, ele tem alguns que eram mais leves. Qual que é o problema? Numa batida de frente, o pulso virar para cá e o relógio de algum jeito te machucar. E pulso é uma coisa que a gente sabe, é muito fácil de acontecer alguma coisa. Então, o pulso não é legal. Eu sempre tirei. Na verdade, o meu Timex, antes de eu ganhar o Daytona do Jack Stewart, o meu Timex eu usava porque também era de plástico, não tinha problema nenhum. Mas Plástico e borracha. esse povo é muito patrocinado por relógios. E você viu o Sérgio Pérez, o cara chegou e deu para ele. Na hora que dá o boné, dá o relógio e dá até alguma coisa. Então, sei lá, às vezes o Michael, por exemplo, ele andava com um baita de um crucifixo que ele não tirava por nada. Então, tem pessoas que, né, o Hamilton tomou um pênalti por causa de um piercing. Então, tem muita situação que a gente não tem, a gente não sabe, mas relógio, nem relógio o pessoal deveria usar. Não Porque deveria, porque é o mesmo risco de um piercing, né? Que é mesmo que seja uma pulseira de borracha, uma pulseira inflamável, anti-inflamável, o relógio em si ele vai alcançar uma temperatura que vai te queimar, né? E No uma caso coisa, disso. óculos, tem gente, tem piloto que anda com óculos por dificuldade de visão, né? Eu uso lente de contato. Então, eu sempre teve uma época que essa história é até engraçada. Era 1994, eu fui fazer as 1.000 milhas brasileiras. E aí eu já tinha ido, já estava com alguma coisa em torno de meio grau de miopia. E eu andava no Fordinho Cosworth com o Boesel, com o tio Travaglini. E aí, teve uma hora lá que eu falei, meu Deus do céu, acho que está aumentando esse negócio que eu não estou conseguindo enxergar. E de repente o carro parou. E graças a Deus a bateria estava indo embora e o farol também. Não era a minha vista, era que estava andando de noite e o farol apagando, 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 e aí o carro parou. Então não era a minha vista. Mas logo depois eu coloquei leite de contato, tive minha dificuldade, mas foi quando eu fiz a minha pole lá em Spa. Foi a primeira vez que eu usei e fiz a pole. Falei, bom, agora, fia, você vai ficar comigo para sempre. Então, é por aí. Tem gente que me perguntou sobre um assunto que eu levantei nos 2 treinos. Não falei na corrida, porque se ficar falando na corrida disso não dá, você perde transmissão. Aquela ponte, que você faz a esquerda e a direita, Uhum. aquela chicane bem apertada. No finalzinho da pista. Mas depois ainda tem uma outra ponte de concreto aí antes de chegar na reta. Mas essa ponte apertadinha, uma ponte antiga, ela tem estacas não, ela tem as colunas de aço magnetizado. Tá? Olha só, depois hoje um engenheiro veio me explicar o que é o aço magnetizado. Mas esse magnetizado, nos 2 primeiros anos, não sei se a sua equipe te falou isso, ela fazia com que as equipes se perdiam um pouco, porque afetava os sensores e, de repente, o carro apagava e ninguém sabia por quê. Né? Uhum. Mas porque essa área magnética era muito forte, muito forte. Aí eu falei assim, porra, aço magnetizado para quê? Aí hoje, então, o engenheiro me explicou
que é a melhor proteção contra corrosão, contra oxidação, contra ferrugem, né? Então, se um aço desse jeito, magnetizado, ele vai durar muito mais. Você nunca viu um ímã com ferrugem, né? Então, aí eu entendi. E você sabia disso? Não, eu não sabia disso. Agora, você vê, Singapura, a primeira coisa que falam para você, e já devem ter falado para você, Regi, quando você desce lá, é que aquela avenida larga, que a gente pega saindo do aeroporto, ela tem um canteiro no meio. Aquilo lá, se um avião tiver com problema, eles tiram aquilo em 2 minutos e ali vira uma pista de pouso. Então é um país para lá de moderno, né? Então a gente está falando de uma ponte como se fosse uma ponte velhinha, como uma situação dessa, mas eu acho que é informação para frente, né? Porque se tem corrosão ali, você viu quando a chuva é mais ou menos como no Brasil, quando está em tempo, né? Chega aquelas 3 horas da tarde e chove forte, né? Eu não me lembro de andar tanto na chuva em Singapura, mas esse fim de semana choveu praticamente na mesma hora todo o tempo, né? Então, por aí. Eu não passei isso em Singapura nas tantas vezes que eu fui lá. Aliás, para não dizer que eu não passei, primeiro ou segundo ano, eu tinha que, a hora que acaba a corrida, eu tinha que fazer uma passagem, gravar uma passagem, então, para o Fantástico, né? E a cabine era muito próximo da pista, tanto que você pulava e já estava na pista, e eu corri, atravessei a pista para gravar. Foi eu chegar lá, peguei o microfone e gravar, desabou a água em cima de mim. Essa foi a única vez. Mas para quem não foi a Singapura, é bom entender o seguinte, super moderno. Olha, as construções moderno, são mostradas nas imagens, são super modernas. Mas tem o outro lado da cidade. É uma cidade que é dividida em 3 cantões, digamos assim. Tem o cantão, tem um que é árabe, né? Que tem ainda muita coisa do árabe. Tem o chinês, que é a Chinatown, que é a maior parte. Sim. E tem o... Não é o Little Italy, é o Little... bom, enfim, tem um terceiro lá agora que eu não me lembro. Mas, não, e tem o japonês. Então são 4, na verdade. Porque o japonês ele mescla um pouquinho com o chinês lá. Mas são 4, na verdade. Você vai lá, só tem lojas daquela nacionalidade, a comida é daquela nacionalidade, e aí você anda, é uma cidade velha, você anda pela cidade velha, é um negócio lindo, completamente diferente daquilo que você vê lá nas imagens, mas que é maravilhoso também, a arquitetura, coisa moderna. O lado moderno é que caracteriza mesmo Singapura, né? Você já ficou naquele hotel lá que a gente mostrou várias vezes? Eu fiquei. Era... não sei se é Hilton, se é Hyatt, é alguma coisa assim. Não, no grandão, lá do barco lá. Não, do barco... Não. O do barco, não. O do barco é do outro lado. Eu acho do outro lado. Eu acho que eu fiquei, para te falar a verdade, como jornalista da Globo. Acho que a gente ficava Ficou. No fiquei, Marina Bay. Na Fórmula 1 era descer e já estava no box ali. Era o melhor que tinha. O Ritz-Carlton, você desce e está no Isso aí. Eu fiquei 2 vezes lá no Marina Bay. Assim, Marina Bay, é lindo. Esse nosso público é muito bom, né? Agora a gente está falando, se não lembra, pô, já mandaram o Marina Bay aqui. Muito obrigado, é isso aí. Legal. Mas o Marina Bay é muito ruim como hotel. Primeiro que eles são 3 torres, que sei lá quantos hóspedes tem, 2.000, não é? Aí você desce, você vai... Aí o café da manhã é ali no térreo, você tem 18 cafeterias, escolhe, você é hóspede, escolhe onde quer tomar. Só que você está junto com o povo que está passando lá, porque é um shopping center. Isso aí. Então, como hotel, é ruim, cara. E outra, não adianta você querer... é muito perto.
É muito perto, dá para ir a pé. Mas Eu, é melhor pegar um carro. Se você tiver que esperar um carro, vai demorar muito. É melhor ir a essa pé, vez que eu fiquei lá, e é verdade, o Diego Nunes, o Galide e o Ah, Lapena que você estava com foram ele. visitar e a gente estava trabalhando lá como repórter. Não sei nem se foi só, não sei se estavam todos.